Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo o guia daqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, venha guiá-los a todos, guiar a todos, para que todos venham entender, compreender a sua vontade, a vontade de Deus para as suas vidas. Veja só, nós falamos ontem que uma pessoa que recebe as bênçãos de Deus, a cura divina, libertação das drogas, reconstrução do seu lar, enfim, se torna rico, se torna abençoado economicamente, abençoado familiarmente falando. Se essa pessoa pensa que ela recebeu as bênçãos de Deus porque Deus lhe perdoou dos seus pecados, ela está enganada. Que ela está livre dos seus pecados, ela está enganada. Porque nós recebemos as bênçãos de Deus pela fé. É pela fé. Você tem fé para ser curada agora. Agora você recebe a bênção, mesmo não merecendo ser curada. Mesmo Deus vendo que você é uma pessoa frágil, fraca, e que não se arrependeu. Você, pela fé, toma posse. Você toma posse daquilo que Deus prometeu. E essa fé é uma questão pessoal. É algo muito individual. Quem tem, vai, toma posse. Quem não tem, fica para trás. Agora, uma coisa é você ter fé para tomar posse das bênçãos prometidas por Deus, e outra coisa é você tomar posse do batismo, ser batizada com o Espírito Santo, simplesmente pela fé. Eu creio, eu vou receber o Espírito Santo, é hoje e tal. Só que se não houver o arrependimento, quer dizer, se não houver atitudes contrárias ao que fazia antes de errado, ela vai fazer o que é certo. Se ela mentia, ela vai deixar de mentir. Se ela roubava, ela vai deixar de roubar. Se ela adulterava, ela vai deixar de adulterar. Se ela fornicava, ela vai deixar de fornicar. Enfim, ela vai se arrepender. O arrependimento é uma questão de decisão. Você muda a sua mente. Aliás, no grego, no original grego, fala que arrependimento é mudança de cabeça. A pessoa muda a cabeça. Ela estava indo num caminho, ela muda essa direção e vai para um caminho contrário. Ela estava indo pela esquerda, ela deixa de ir pela esquerda para ir pela direita. Isso é conversão, isso é arrependimento. Ela deixa de ir para a direita para ir para a esquerda. Também, mesma coisa, ela se arrependeu. Não adianta, por exemplo, não adianta eu fazer a obra de Deus, ajudar os outros, enfim, orar, ajudar, auxiliar as pessoas, mas se por acaso eu não me arrependi dos meus pecados,
então eu não tenho o direito de receber o Espírito Santo. Por quê? Como que o Espírito Santo, a questão de inteligência, a fé tem que ser unida à inteligência. Como que o Espírito Santo vai descer sobre uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados? Então, é assim, muitas pessoas entram na obra de Deus, se tornam pastores, bispos, esposas de pastores, de bispos, etc. Porém, essas pessoas entraram na obra de Deus por causa dos testemunhos. Erroneamente, elas entraram na obra de Deus por causa dos testemunhos. Aconteceu isso, aconteceu maravilhas. E aí, ela é ingressada, ela é inserida na obra de Deus por causa do testemunho que ela recebeu. Ela mudou de vida, ela era bandida, ela deixou de ser bandida. Ela mudou, digamos assim, aparentemente o seu caráter. Ela deixou de ser uma pessoa má para ser uma pessoa boa. Porém, ela não se arrependeu lá no seu coração dos seus pecados, da sua vida errada. Ela não deixou a vida errada. E aí, o que acontece? Ela entra na obra e continua com aquilo. Ela tem um link, uma ligação com o diabo por causa do seu pecado. Ela fica em débito com o diabo. E o diabo não vai deixar, não vai se esquecer. A pessoa, o pecador, pode se esquecer do seu pecado, mas o diabo não se esquece dele. O pecado não se esquece do pecador. Essa é a realidade. Então, se essa pessoa é batizada nas águas, começa a fazer a obra de Deus, ela pode até aparecer como homem ou mulher de Deus, que é o que tem mais acontecido nesse mundo. Pessoas que viveram no pecado durante muito tempo, mas por conta da fé agressiva, a fé que realmente mostraram na palavra, na promessa, só na promessa de Deus, mas não a fé no arrependimento. Não tiveram fé para mudar o pensamento, as atitudes. Algumas atitudes deixaram para trás, mas outras não. Então, não pode ser mais ou menos. Não pode ser algumas, tem que ser todas. Quando a pessoa se arrepende, ela morre literalmente para o pecado. Ela morre. Por isso o batismo nas águas. O batismo nas águas é um símbolo do sepultamento do corpo pecaminoso. Quando a pessoa se arrepende mesmo, ela entra nas águas, ela é levada ao batismo nas águas com fé que vai nascer uma nova criatura. E nasce. E aí sim, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, a gente tem visto na igreja muitas pessoas, mas muita gente mesmo, e gente boa, aparentemente santa, mas que não se arrependeram dos seus pecados. Guardam dentro de si ainda aquelas saudades do pecado. Você entende o que eu quero dizer? Você entende? Imagine se eu casasse com a Esther e mantivesse saudades dos meus dias de solteiro, das coisinhas erradas que eu fazia. Das aventuras que eu participei. Ela, sabendo disso, ia gostar? Claro que não. Nem eu gostaria que ela lembrasse sequer, ou se lembre, se ela andou na vida errada. Eu não queria que ela se lembrasse, porque é lógico que se lembra, é porque
e tem saudade, ainda tem mais essa, ela ela não está comigo 100%. Veja só, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já morreram, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa tem fé, eu tenho visto com os meus olhos, pessoas que aparentemente eram perfeitas para a obra de Deus. Porém, elas são ingressadas na obra, mas com o tempo, elas voltam aos pecados antigos. Por quê? Porque elas não morreram pela causa do Senhor Jesus. A velha criatura, o corpo do pecado, a Bíblia chama corpo do pecado, se mantém vivo. E como que o corpo do pecado pode ter o Espírito Santo? Nunca, jamais, em tempo algum. Se não houver arrependimento, não há perdão, não há remissão de pecados. Tem que haver o arrependimento. Arrependimento verdadeiro, sincero. E veja que Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, tão bondoso, tão generoso, que ele não exige sentimento. Você tem que sentir remorso, ou sentir aquele pesar por causa daquele pecado. Não, ele quer apenas que você abandone o pecado. Deixe o que é errado. Porque se isso não acontecer, veja só, deixar o pecado, mas se a pessoa deixou o pecado aparentemente, mas no seu pensamento ela tem saudades daquele pecado, ela não vai receber o Espírito Santo, e Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que há dentro de nós. Então não vem com aquela história, Deus conhece meu coração, você sabe, Deus sabe sim, Deus sabe de todas as coisas, inclusive do fingimento, da hipocrisia que existe dentro da igreja. Aliás, a igreja, a religião no geral, é uma fábrica de hipócritas, é uma fábrica de hipocrisia. Os judeus que Jesus tanto censurou e condenou, ele condenou aqueles sacerdotes, escribas, fariseus, hipócritas. Ai de vós! Jesus condenou por causa desse fingimento, porque fisicamente eles eram de Deus, mas espiritualmente eles eram do diabo. E é isso que acontece com muitas pessoas, infelizmente. Vai fazer o quê? Mas nós temos aqui um exemplo claro do discurso de Jesus. Presta atenção que eu vou dizer, esse discurso que ele falou foi logo no início, aqui escrito, logo em Mateus, capítulo 11, do versículo 21 ao 23. Jesus disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai, disse Jesus, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, os milagres que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza, quer dizer, se arrependido com uma humilhação verdadeira, uma humilhação exposta, para todo mundo ver. Há muito que se teriam arrependido com saco e cinza.
Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Tiro e Sidom eram cidades, Corazim, Betsaida, cidades. E ele está falando de cidades de pessoas, as cidades que representavam as pessoas, seus moradores. Então ele diz assim, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, ele acrescenta, e tu, Cafarnaum, quer dizer, 5 cidades, e tu, Cafarnaum, que foste erguida até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque, olha, aí veja só a comparação que Jesus faz. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios ou milagres que em ti se operaram, teria ela, quer dizer, a cidade de Sodoma, teria Sodoma permanecido até hoje. Quer dizer, veja que Sodoma não teve a mesma oportunidade que teve Cafarnaum. Não teve. E foi o quê? O que aconteceu com Sodoma? Foi queimada com fogo e enxofre. Desceu fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Então, o que Jesus está falando aqui? A pessoa sabe, está vendo o poder de Deus, está vendo que Deus existe diante dos seus olhos. Poxa, a pessoa era leprosa, ficou limpa, instantaneamente, estava com câncer, condenada pela medicina, pela ciência, condenada à morte. Tinha apenas horas de vida, mas pela fé a pessoa ficou curada na hora, instantaneamente. Mas não deixou a sua maneira de viver, o seu pecado. Ainda que aparentemente o tenha feito, para outros verem, mas dentro de si, saudade do seu pecado ou dos seus pecados. E pode ver que essa pessoa que vive com saudade do pecado, ela normalmente conta as suas aventuras ou desventuras para as pessoas com gozo na alma, com alegria. Quer dizer, ela gostava e continua gostando. Deus não vê isso? Você acha que Deus não vê? Ele vê. Ele sabe. A gente pode enganar todo mundo, mas Deus, ele conhece o nosso coração, a nossa mente. Antes de nascermos, antes de sermos tecidos no ventre de nossa mãe, Deus já sabia de toda a nossa vida. Ele conhece cada um. Então ele sabe, ele conhece os sinceros e conhece os fingidos, os insinceros. E o diabo também sabe. O diabo conhece aqueles que são dele. Não tenha dúvida disso. O diabo sabe. Então, minha amiga e meu caro amigo, quando se trata de arrependimento, arrependimento é deixar a vida velha 100% para trás. A gente não carrega. Quando você casa com uma pessoa, você quer viver uma vida nova com aquela pessoa, não é verdade? Não é assim? Você não sente prazer imenso em estar com uma pessoa que se entregou para você 100%. Passado não existe. Deixou mamãe, papai, deixou os parentes, amigos, deixou a vida regalada que tinha para sacrificar a vida por você. Entregou a sua vida
por inteira para você. E você, por sua vez, entregou a sua vida pela metade, ou 90% para ela, porque 10% ou 1% continua lá atrás, na sua memória, seus pensamentos. E eu pergunto, você acha que Deus vai descer sobre uma pessoa que se entrega 99,9999% para Ele? Não, minha amiga. É tudo por tudo. Ou é ou não é. O casamento, por isso que os casamentos não dão certo e os filhos nascem fracos, débeis, problemáticos. Porque os pais vão mal, os filhos vão herdar o que os seus pais lhes deram. Porque verdadeiramente o casamento hoje é feito como um negócio. Um negócio. A pessoa tenta. Se der certo, bom. Se não der, vai ser. Mas com Deus não existe negócio. Com Deus não existe tentativa. Ou é ou não é. Se você crê na promessa de Deus, tem fé para ser curada, você vai receber a cura. Não precisa merecer. Você não precisa ser da igreja, não precisa ser uma pessoa. Você pode ser o que for. Você creu naquela promessa, você recebe. Agora, para receber a bênção das bênçãos, que é o Espírito de Deus, não basta só você ter fé, você tem que ter se arrependido. Porque o arrependimento é uma obrigação para que a gente possa receber o Espírito Santo. Então você vê aí muitas pessoas, o bispo, vamos fazer a vigília do pijama, nós vamos fazer vigília, nós vamos fazer a vigília, mas eu vou fazer uma vigília agora presencialmente. E depois nós fazemos, o ano que vem, uma vigília de pijama. Mas o que adianta a pessoa fazer vigília com o pensamento no passado, com o coração no pecado, com saudades da vida passada? Ela não está fazendo agora, mas tem saudade. Não adianta nada. Não adianta vigília de pijama, nem de cueca, nem de coisa nenhuma. Não adianta jejum. Porque o jejum que a gente tem que fazer é o jejum definitivo do pecado. Nem lembrança dele. Zero. Pode ver, quando a pessoa se entrega para Jesus de fato e de verdade no altar, quando ela coloca a sua vida no altar verdadeiramente, com sinceridade, ó, meu Deus, está aqui, tudo o que eu sou, tudo o que eu era, tudo, eu entrego tudo. Aí sim ela recebe o Espírito Santo. Mas se ela não entregar, então ela vai ficar em débito com o diabo e, obviamente, o diabo vai voltar, vai cobrar isso lá na frente. E o diabo até gosta que a pessoa aparentemente se faça passar por um pastor, por uma esposa de pastor, ou por uma pessoa boazinha, bacaninha, para enganar a liderança da igreja, para que então ele semeie os seus joios no meio do trigo. Então, minha amiga, meu amigo, a parábola do joio e do trigo é perfeita, porque o que é joio é joio. Pode parecer com trigo, pode ter toda a aparência de trigo, mas no final das contas, o joio não dá fruto, o trigo dá. No final das contas, o trigo, quando está com seus frutos, se inclina diante de Deus. O joio não se inclina. Então, essa é a realidade. Não adianta você pensar, querer, gostar. Não, eu quero deixar a minha vida. Mas
Você não deixou. Você não deixou. Seu coração ainda continua. Quantas pessoas casam já? Se não der certo, eu volto com aquele fulano ou com aquela fulana. É isso aí. Quantas pessoas... E não dá certo mesmo. Agora, imagine, se não dá certo aqui entre nós, seres humanos que somos meros barros, imagine diante de Deus. Imagine diante dos olhos de Deus. Minha amiga e meu amigo, você não tem ideia do preço da sua alma. Quando a pessoa tenta pechinchar, entregar a sua vida para Jesus, é porque ela não tem ideia do valor da sua alma. Ela ama um pouquinho só o mundo e deixa a maior parte do amor para com Deus, mas Deus não aceita a maior parte, Ele quer tudo. Assim como você quer tudo de Deus, porque o Espírito Santo é o todo de Deus. É como Jesus disse, Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ele não dá o Espírito Santo por medida. É 100%, ou nada. Ou você tem, ou você não tem. Eu estou falando assim para tentar ajudar, tentar abrir os olhos, fazer cair a ficha. Mas se o Espírito Santo não tocar nessas pessoas que querem, mas não querem tanto assim, quem sabe o Espírito Santo venha falar e abrir os olhos das pessoas que realmente são sinceras. Eu creio. Agora, de fato e de verdade, aqui para nós, não adianta querer simplesmente. Querer é poder, é o que diz aí o mundo. Não. Querer é poder. Não. Se você quer, você se entrega 100% e para sempre. Isso é que Deus quer de cada um de nós. Ou é ou não é. Ou não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. É 100%. Porque é assim que Deus trabalha. Ele deu a vida dele, o filho dele, a alma dele, para resgatar a minha alma. Imagine se eu dou parte da minha alma para ele. Eu dou a maior parte para ele. Ele não vai aceitar. É tudo por tudo, é a dele pela minha. Então, quem está em Cristo, nova criatura é, tem que ser. Se não é nova criatura, é porque não é de Deus, não está em Cristo. E quando a pessoa é batizada nas águas, ela não está cumprindo um ritual, uma doutrina da igreja, não. Ela está realmente se enterrando o passado, o que era, o que fez, o que deixou de fazer. Ela vai enterrar tudo. Para quando sair das águas, de fato, ela venha ser uma nova criatura. Nova criatura. Nova é nova. Zero quilômetro. Você sabia disso? Não adianta você pegar um carro antigo, recalchutá-lo, colocar tudo novo, as peças novas, tudo novinho. Mas o registro está lá, o ano, o registro dele é daquele ano lá, de 1900 e não sei o que, de 1800. Mas quando a pessoa se torna uma nova criatura, é zero, começa tudo do zero, é como um bebê. É como um bebê, uma criança nascida, recém-nascida. É uma nova criatura. É isso que tem que acontecer. Não tem gênio mau, mas eu nasci com um gênio, nada disso, não tem mais gênio, não tem aquele negócio, aquele temperamento difícil, né? Não.
A pessoa é nova criatura. Acabou. Já era. É nova pessoa. Por quê? Porque ela se arrependeu. A mente dela mudou. É claro que essa é a operação do Espírito Santo, mas ele só faz isso quando a pessoa dá os sinais, manifesta mesmo a vontade, o desejo. Não, eu quero agradar a Deus, eu vou. Ela se esforça, ela se violenta para poder ser livre daquela velha criatura, aquele gênio ruim, temperamento difícil. Ela faz o que for preciso fazer, ela faz. E aí, é óbvio que o Espírito Santo vem e completa a obra na vida dela. Quando é batizada nas águas, ela nasce uma nova criatura. Aí os céus se abrem, como aconteceu com Jesus. E tem que acontecer com todos nós. Todos nós. Há pessoas que se batizaram muitas vezes. Eu, pelo menos, lembro que fui batizado 4 vezes, porque eu não estava convicto. A primeira, a segunda, né, a terceira, finalmente na 4ª aconteceu. Mas eu não estou falando para você fazer isso, que tem que batizar 4 vezes. Eu estou falando que eu, pessoalmente, eu tinha um gênio desgraçado, ruim. Eu sabia, meu temperamento era difícil. E tive que negar essa carne. Tinha que morrer para mim, para o mundo, para todos. Aí sim Deus pôde me ressuscitar e fazer uma nova criatura. E Ele quer fazer isso com você. Ele quer fazer com todos. Eu estava lendo aqui o caso de Manassés. Manassés foi um dos reis de Judá. E ele foi tão cruel, tão perverso, tão mau, tão pecador, que ele chegou ao ponto de sacrificar os seus filhos, crianças, no templo que Salomão tinha erguido. Ele sacrificou lá para o diabo. Olha só como ele insultou Deus. Agrediu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E Deus, então, providenciou que ele fosse levado cativo, preso para outras terras, e preso pelo nariz. E quando ele estava lá na masmorra, lá sedento, faminto, desesperado, sofrendo o inferno, ele se arrependeu, ele curvou-se diante de Deus e pediu perdão. Ele se arrependeu e Deus o trouxe de volta para ser rei outra vez. Você sabia disso? Pois é, leia a Bíblia que você vai encontrar Manassés, o pior dos reis em Israel. Então, amiga e amigo, Deus é misericordioso, mas Ele é misericordioso para com os que se arrependem com toda honestidade, com sinceridade, tomam atitude. Essa é a realidade. Deus abençoe a vocês todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.